Abra sua Bíblia comigo no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo 6. Gálatas 4, do 4 ao 6. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim que recebêssemos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Amém? Amados, o que seria de nós se Cristo não tivesse vindo? Você já parou para analisar o que seria de você se Cristo não tivesse vindo aqui na terra e vivido como homem, conforme nós lemos em Gálatas, nascido de uma mulher e andado no nosso meio? Você já parou para analisar o que seria das nossas vidas sem o que a Simone fez a abertura do Salmos 40, sem esperança? Vocês pararam para analisar se a nossa Bíblia, a palavra de Deus, parasse no livro de Malaquias e não tivesse os livros do Novo Testamento, os 26 livros que fazem parte do Novo Testamento, do Evangelho, as Boas Novas? O que seria de nós se Jesus Cristo tivesse sido egoísta e não tivesse deixado a sua glória e vindo aqui viver no nosso meio e se humilhado, conforme diz Filipenses capítulo 2, e vivido como um homem, como uma mulher? Às vezes a gente não tem ideia do que é isso, às vezes a gente não tem ideia do como que é isso. Mas irmãos, a Bíblia fala que Ele se humilhou porque Ele é Deus. E Ele deixou algo maravilhoso para estar aqui na tua frente, falando e ouvindo as suas lamentações, as suas dúvidas. O que seríamos de nós se não houvesse Cristo? O que seria de nós se não fosse a fidelidade e o altruísmo? O que é o altruísmo? Deixar as suas vontades para fazer a vontade do Pai. Irmãos, o que eu teria para pregar para vocês? Como que eu poderia dar esperança para uma pessoa que está doente? O que eu poderia falar para ela? Como que eu poderia consolar uma família que teve uma perda, a morte de um ente querido, se não tem esperança? Vamos falar que parou em Malaquias. Não tem esperança de vida eterna, não tem esperança de salvação, não tem esperança de uma mudança. Como é que eu posso falar para uma mãe que o filho está nas drogas, confiar que Deus pode mudar a história dele, se não há Jesus? Irmãos, muitas vezes nós levamos o Evangelho de uma forma insignificante, porque nós não paramos para analisar isso que eu estou falando aqui agora. E se não tivesse? E se Ele não tivesse vindo? E infelizmente, irmão e irmã, para muitos aí fora, para muitos lá no mundo, e eu posso até arriscar dizer que para alguns aqui neste culto, Cristo ainda não veio. Cristo ainda não se revelou nessas vidas. Eles ainda estão vivendo uma vida perdida, uma vida sem esperança e uma vida fadada ao fracasso. Muitos não dão valor em Jesus porque não conhecem o começo. Muitos de vocês estão aqui, e alguns, acho que é a primeira vez que até está aqui nesse culto, nessa igreja, e não sabem como é que era isso aqui antes desse fogo. Não lembram que tinha um telhado, as luzes eram penduradas através de arame, porque eu pendurei cada lâmpada aqui.
pessoalmente. Não sabem como é que isso funciona. Por quê? Porque já chegou e estava pronto. Já chegou e já estava bonito com essa estrela. Mas não sabem o trabalho que deu para tudo isso acontecer. Não sabem o trabalho que deu para que tudo isso estivesse dessa forma. Muitos de vocês não sabem como é que esses ar-condicionados vieram parar nessa parede, quais os sacrifícios, quais as coisas que nós tivemos que deixar, e o tanto que Deus operou na vida de pessoas para esses ar-condicionados hoje estar deixando esse ambiente climatizado. Muitos de vocês não sabem o tanto que nós oramos para ter esse altar, e como que ele veio de uma forma milagrosa, de uma forma grandiosa, e por isso Jesus não tem se revelado na vida de muitas pessoas. Não porque vocês não sabem como é que os ar-condicionados estão ali, como é que esse altar veio parar aqui, não, isso é exemplo. É porque vocês não sabem o sacrifício que Jesus fez para que eu e você pudesse estar aqui nesta noite. Vocês não sabem o sacrifício e tudo que Jesus deixou para que nós pudéssemos estar aqui nesta noite. Sabe por que Jesus está aqui nesta noite? Sabe por que nós temos essa oportunidade? Porque um dia Jesus escolheu pagar o preço pelas nossas vidas, ao invés de ser orgulhoso. Como o Salmo 40, ele acreditou na esperança que o sacrifício dele e a vinda dele aqui na terra traria algo maior e algo melhor na vida de cada um. Irmãos, como que seria se Jesus hoje tivesse vindo? As guerras, os desamores. Nós podemos ver que, conforme nós lemos no livro de Gálatas, a Bíblia fala que quando ele veio, ele deu a condição ao mundo do Espírito do Pai habitar dentro de cada um de vocês. É o último versículo que nós lemos, e esse versículo clama: Abba, Pai. É por isso que um drogado pode ser transformado, é por isso que um divórcio pode ser revertido, é por isso que uma morte pode ser restaurada à vida e ressuscitar, é por isso que uma doença pode ser curada, porque algo dentro de nós clama: Abba, Pai. Só que como que nós seríamos se não estivesse isso? Como que seriam as nossas vidas se não estivesse Jesus, se Ele não tivesse vindo? Que esperança nós teríamos? De vidas melhores, de vidas transformadas. Eu sempre estou pregando e não vou deixar de pregar hoje também. Não é o intuito da pregação, mas não vou deixar de falar. Nós estamos entrando no fim dos tempos. Eu não acredito que a humanidade passe de 2030. E o que seríamos de nós se não tivéssemos esperança em Cristo Jesus, de um novo tempo, de uma nova era, de uma nova oportunidade? Nós vamos entrar sim num período de perseguição, nós vamos entrar sim num período de peste, de mortandade, como nós já estamos vivendo aí de 2 anos para cá, mas nós temos esperança. Porque Cristo veio para as nossas vidas, e se não veio para a tua vida, hoje é o dia de você dizer: Pai, revela o teu Filho na minha vida, no meu coração. É muito triste uma vida sem Jesus, irmãos. É muito triste uma vida sem esperança. É muito triste você viver uma vida no meio de orgulhosos e querendo mostrar algo para as pessoas, algo de valor, algo do que se orgulhar. Eu fiz, eu alcancei. Muitas pessoas, você conversa com ela e elas querem coisas grandes, realizar grandes feitos. Mas nós tínhamos que buscar intimidade com esse Deus, que não poupou a vida do seu Filho, para que nós pudéssemos ser salvos.
Na esperança de que alguns de nós fôssemos salvos, Ele entregou o seu Filho. Na esperança de que alguns de nós vivêssemos algo novo, Ele entregou o seu Filho. O Natal foi instituído pelos romanos 350 anos depois de Cristo. Não se sabe se Cristo nasceu nessa data, irmãos. Mas se nasceu ou não nasceu, dia 25, que foi ontem, é o dia de nós celebrarmos o Messias. É dia de nós celebrarmos a esperança. É dia de nós louvarmos a Deus por ter tido misericórdia das nossas almas e enviado o seu Filho ao mundo para nos perdoar os pecados e nos dar direito à salvação. Irmãos, se Jesus não tivesse vindo e a Bíblia parasse em Malaquias, você, como juiz da sua própria vida, você acha que você poderia ser salvo? Você acha que você alcançaria a salvação? A Bíblia fala que se você tropeçar em um mandamento, você peca em todos. Um mandamento, se você errar. Você pode ser bom e vencer 9 mandamentos. Se um mandamento você errar, você está condenado. E a Bíblia fala assim: esse Jesus veio sob a lei e não pecou, e pagou o preço pelas nossas vidas para que nós pudéssemos ter esperança. E é engraçado que nesses 4 versículos que nós lemos, ele fala assim, tem o tempo certo, o 4, mas vindo a plenitude dos tempos, ou seja, hora que chegou o tempo certo, hora que chegou o momento, Jesus nasceu. Hora que chegou a hora determinada por Deus, Jesus nasceu. Certa vez, chegaram em Herodes, em Jerusalém, e disseram assim: onde nasceu o rei dos judeus? E Herodes pergunta: mas como assim o rei dos judeus? Nós vimos a sua estrela, e nós sabemos que é o tempo do nascimento do rei dos judeus, o Messias, o prometido. E Herodes falou assim: peraí que eu vou consultar. E chamou os sacerdotes, os escribas, os fariseus, pessoas que leem e interpretam a Bíblia, transcrevem também, e falou assim: essas pessoas estão perguntando sobre o rei dos judeus. Se vocês quiserem ler, depois está lá em Mateus capítulo 2. E então aqueles estudiosos que conheciam a palavra de Deus muito mais do que a gente, até que eu, disseram assim: tem uma profecia em Miqueias que diz que o rei dos judeus virá de Belém Efrata. Diz que o Messias deve nascer em Belém, cidade de Davi. E a profecia é: Belém, tu és a menor das cidades, mas de ti nascerá o rei, que governará o mundo com cetro de ferro. E então aqueles pastores, aqueles magos do Oriente, se destinaram até Belém, Efrata, e chegaram lá, estava tendo recenseamento, ou seja, as pessoas estavam, igual nós conhecemos hoje por esses negócios que eles fazem, a contagem das pessoas lá, como chamam? Como? IBGE, o censo do IBGE lá para saber quantas pessoas tem dentro de casa, quantos salários aquela família ganha, essas coisas. Então estava tendo censo lá em Belém, então a cidade estava muito movimentada, mas a Bíblia fala que uma estrela conduzia aqueles pastores, uma estrela conduzia aqueles magos, e de repente a estrela parou, e a estrela parou em cima de um estábulo. E eles entraram naquele estábulo, e estava lá um menino que tinha uma história diferente. Nós temos aqui a Cecília, nós temos a Rafaela que subiu, que estava fazendo arte ali, vocês viram?
que é um pouquinho mais velhinha, né? Daqui uns dias vai ser a Cecília, né? E assim vai. Graças a Deus pelas crianças, né? Mas tinha uma criança naquela manjedoura que tinha uma história diferente, tinha algo diferente. Era uma criança que nasceu sem ter tido relações, sem ter tido um consentimento sexual. Era alguém que tinha uma luz diferente, a ponto de quando a sua prima Isabel recebeu a visita de Maria ainda grávida, o filho de Isabel jubilou no ventre da sua mãe, se alegrou e se agitou dentro daquela barriga, irmãos. Hora que chegou o tempo, não era uma relação sexual que ia impedir Jesus de nascer, não era um rei, como que eu posso dizer, um rei que não queria perder o seu trono, um rei ditador chamado Herodes que iria impedir aquela criança de nascer. Hora que chegou a oportunidade, irmãos, aquela criança nasceu, e aqueles magos, aqueles reis entraram naquele lugar e viram ali na manjedoura um menino enrolado em panos, que acabara de nascer, mas não tinha tido um nascimento normal igual a todo mundo, só que estava em Belém cumprindo as promessas. Amados, o que eu quero dizer com isso? A hora que chegar o tempo, tudo vai acontecer. Às vezes eu posso ser dramático nas pregações, às vezes eu posso ser enfático naquilo que eu falo, mas eu vou dizer uma coisa para você: a hora que chegar o teu tempo, irmão, você vai morrer, e pode ser antes ou depois da tribulação, pode ser a qualquer momento, como foi para pessoas famosas. Agora final de ano, né, aparece sempre aquelas reportagens no meu feed de notícias, né? Pessoas que nos deixaram em 2021, para esses Jesus voltou. Agora, será que Jesus tinha vindo para eles? Vamos mudar a colocação. Será que em vida Jesus veio para eles? Porque depois que morre, irmãos, já foi. Não tem mais como aceitar. Não tem mais como viver. A pergunta desta noite é: um dia depois do aniversário do Messias, e se Jesus não veio para alguém da tua família? E se Jesus não veio para alguém da tua casa? Porque eu comecei o culto dizendo assim: e se Jesus não tivesse vindo? Se ele não tivesse vindo, nós não tínhamos esperança, e não tínhamos o Novo Testamento, e não tínhamos direito à salvação. Mas infelizmente para muitos, Jesus ainda não veio. Para muitos, Jesus ainda não se revelou. Só que o tempo já chegou, a oportunidade já está aí. É só Ele que pode transformar o teu coração, é só Ele que pode transformar a tua vida, a tua família. É só Ele que pode tirar de dentro do teu coração o teu egoísmo, o teu orgulho, o teu eu, e levar tudo isso cativo a Cristo, a obediência em Cristo. Jesus tem se revelado na sua vida, irmãos? Ou você é como Herodes, os sacerdotes, os fariseus e os saduceus, que conheciam a letra, mas Jesus não se revelou a eles? Por quê? Por causa do seu egoísmo. A hora que Herodes ficou sabendo, porque a conversa de Herodes foi assim: vou revelar para vocês onde o Messias vai nascer, o rei dos judeus, e a hora que vocês o encontrarem, traga as notícias para mim, para que eu possa ir lá adorá-lo, para que eu possa ir lá servi-lo. E então os magos partiram com essa direção, com esse pensamento. Herodes também quer reverenciar o Messias. Chegaram lá,
Jesus se revelou para eles, eles encontraram o Messias, eles encontraram Jesus. Só que vamos ler lá em Mateus capítulo 2 para vocês entenderem. Mateus 2, e sendo por divina revelação avisados em sonhos, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Os pensamentos de Herodes não eram de reverência a Jesus. Jesus não iria se revelar para Herodes. Jesus não veio para Herodes, porque Herodes era orgulhoso, Herodes era prepotente, Herodes era um ditador, Herodes não queria perder poder. E quantas pessoas são assim, irmãos? Certa vez um homem chegou para Jesus e disse assim para ele: Mestre, como eu faço para alcançar a salvação? E Jesus falou assim: conhece a lei? Conheço. Não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não adorarás outros deuses, não adulterarás. Aí Jesus fala assim: é isso aí, cumpro elas desde criança, nunca deixei. Aí Jesus olha para ele e fala assim: só te falta uma coisa, só te falta uma coisa para você alcançar, você já está no caminho. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, e você vai alcançar a salvação. A Bíblia fala que ele abaixou a cabeça e foi embora. Por quê? Era muito rico, muito poderoso, não queria deixar todo aquele orgulho, tudo aquilo que conquistou. Herodes não queria perder o reino, então Deus aparece para aqueles magos em sonhos, e o anjo revela para eles assim: não volte para Herodes, vá para outro caminho, vá por outro caminho, não fale para ele do nascimento da criança. E se vocês lerem a partir do verso 13, Deus aparece em sonhos para José, o pai de Jesus, e diz para ele assim: pega a criança, pega a sua mãe, vai para o Egito, porque Herodes procurará matar a criança. E infelizmente, irmãos, cumpriu-se mais um versículo do Antigo Testamento que diz: a mãe chorará a perda do seu filho, e o choro de Belém, o choro de Jerusalém, o choro de Israel chegará até o trono de Deus. Por quê, irmãos? Herodes mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos de idade. Todas as crianças abaixo de 2 anos foram mortas. Quantas pessoas têm matado o menino Jesus na sua vida? Quantas pessoas Jesus ainda não veio para ela? O que seríamos de nós se não tivéssemos o Novo Testamento, se não tivéssemos esperança? Mas para muitos, infelizmente, ele veio aqui na terra, mas as pessoas ainda não aceitaram, ainda não conhecem, ainda não sabem por quê, porque são arrogantes, não querem deixar o seu orgulho, não querem deixar a sua prepotência, querem viver uma vida desregrada diante de Deus, e acham que vão alcançar alguma coisa. Ai, pastor, mas ainda eu tenho tempo. Será? Será que ainda você tem tempo? Quando você vai morrer? Responde para mim. Se você é dono de si, se você sabe todas as coisas, fala para mim quando você vai morrer. Eu estava lendo essa semana que um jogador de futebol infartou com 32 anos dentro de campo, com todos os exames tudo certinho, morreu. Um outro lá, atleta olímpico, também não sei do que lá, morreu. E para muitos, infelizmente, a Bíblia para em Malaquias, ainda estão debaixo da lei, porque se eu não aceito Jesus como Salvador, eu tenho que pagar o preço pelos meus pecados. Se eu não aceito Jesus
E eu estava pensando sobre a vinda de Cristo. E certa vez uma pessoa disse para ele: Senhor, eu quero te acompanhar, eu quero estar com você. Ele falou assim para aquela pessoa: pensa bem, porque os passarinhos têm seu ninho, os animais têm os seus lugares, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça. Irmãos, eu fiquei pensando naquele breve momento, naquela passagem que veio na minha cabeça, eu falei: nossa, Jesus vivia o que ele pregava, Jesus vivia o que ele falava. E na oração do Pai Nosso, quando ele ensina os discípulos a orarem, ele vivia o pão de cada dia, ou seja, o que eu tenho para hoje é isso, o que eu tenho para amanhã eu já não sei. E é engraçado que Jesus, irmãos, não viveu no meio dos orgulhosos, não viveu no meio dos poderosos, ele não almejou as riquezas deste mundo. E eu sei, pensando naquilo, eu analisei: quando você está com pessoas orgulhosas, pessoas que deram certo, que aquilo que fizeram, a coisa aconteceu, você sente inveja e você quer também. Agora, quando você está com pessoas mais humildes que você, menores que você agradece pelo que você tem, porque você consegue reconhecer o que Deus te deu. Mas muitas vezes o que acontece com a gente? A gente quer o orgulho deste mundo, as coisas deste mundo. Para muitos ainda, esse Jesus não veio. Para muitos ainda, esse Jesus da Bíblia não se revelou. Para muitos ainda, esse Jesus não se manifestou. Que Jesus que é esse, pastor, que você está pregando? O Jesus que lavou os pés dos discípulos, o Jesus que deixou a sua glória para viver no meio de nós humilde e para morrer com 33 anos numa cruz por mim e por você. O Jesus que abortou a sua vida por amor a nós, com a esperança de que nós o aceitássemos e vivêssemos para Ele. Irmãos, eu vou contar um pouquinho de mim para vocês. Com 16, 17 anos, eu ia na igreja católica, e eu fiz aquele Jufa, né? O Jufa, que era um encontro deles lá, e eu comecei a frequentar, e vou falar a verdade, mas porque daí eu falava para o meu pai que eu ia na igreja, ele me liberava o carro. E naquela época, eu estou falando de 24 anos atrás, não sei se alguém é dessa idade, irmãos aí, mas vai lembrar, não se usava capacete. Alguém lembra disso, para andar de moto? Não se usava capacete, não precisava de carta. Eu andava de carro para cima e para baixo, eu tinha 16 anos. A polícia me parava, irmãos, levava eu até no carro, no bar do meu tio, que é do lado da casa do meu pai. Hoje não é mais bar lá, né? Mas era do lado da casa do meu pai, e entregava eu para eles. Falava: ó, peguei andando lá não sei aonde, deixa ele um pouquinho aí, depois você libera de novo. Mas não tinha problema, por quê? No final do ano meu tio dava meia leitura lá para eles e resolvia o problema com a polícia. Então eu falava que eu ia na igreja e ele me dava o carro ou a moto, e eu gostava de andar de carro, de moto, mas eu ia para a igreja. Só que daí eu comecei a trabalhar, e eu passava todos os dias na frente de uma igreja, e um dia eu falei: deixa eu entrar nessa igreja, porque eu tinha um vazio dentro de mim, um vazio muito grande, que o carro não preenchia, a moto não preenchia, e eu já tinha 17 para 18 anos, quando eu comecei a trabalhar com 16 anos e meio, e quando eu comecei a passar na frente dessa igreja, eu já tinha 17 para 18 anos quase. Eu já tinha alcançado uma moto, algo meu particular, tinha orgulho daquilo lá, mas não era satisfeito, irmãos. Por quê? Porque Jesus já havia vindo para a humanidade, mas ainda não tinha vindo para mim pessoalmente. Por mais que eu estava na igreja, que eu participava do Jufa, é que hoje a Juliana não estava aqui, mas a Juliana participou comigo desse encontro. Aquela que vem aqui, uma loira. Nós estávamos juntos nesse encontro. Era só bagunça, era só festa. Jesus não tinha se revelado para mim ainda, até que um dia, com 18 para 19 anos, acredito,
eu realmente entendi o que era Jesus. E realmente eu entendi o que Ele tinha para a minha vida. Então eu comecei a orar e buscar algo novo diante dEle. Porque eu falava, eu não posso continuar namorando com uma, ficando com outra, e fazendo isso e fazendo aquilo. Aí foi quando de 20 para 21 eu conheci a Simone e entendi que era a vontade de Deus. Com 22 anos eu me casei, ela tinha 18, acho que ainda, tinha acabado de fazer 18. E eu falei, eu vou viver uma vida para Cristo. Eu vou viver uma vida para servir esse Deus. E então eu me converti, eu até esqueci de falar isso, né? Com 19 anos eu me converti ao Evangelho, porque até então eu ia numa igreja idólatra. Eu não conseguia, irmãos, mesmo sem conhecimento, eu não conseguia me ajoelhar diante daquelas imagens que eles dizem que é o Espírito Santo lá e reverenciar, não conseguia. Aquilo me incomodava demais. Mas quando eu fui para a igreja cristã, quando eu comecei a estudar a Bíblia, aí você vai perguntar assim, mas falaram mal, não, irmãos, eu descobri sozinho, eu catei a Bíblia e comecei a ler, e o dia que eu li Isaías 44, e vou falar para vocês entenderem, onde diz assim, da mesma madeira, do mesmo pau, da mesma árvore que você faz lenha para cozinhar o seu arroz, o seu feijão, alguns fazem deuses e se prostram diante dele. Aí a Bíblia fala embaixo assim, torne-se você semelhante a eles, mudo, que não anda e que não pensa e que não fala. Eu falei, estou no lugar errado. Ali Cristo se revelou para mim. E então eu comecei a estudar, eu comecei a buscar, eu comecei a ir atrás desse Cristo, eu comecei a perceber que o que Ele quer de nós é humildade. Ele pega uma toalha, enrola na sua cintura e diz para os discípulos, tirem as sandálias, que eu vou lavar os seus pés. E Pedro fala assim, de maneira nenhuma lavarás os meus pés. Ele fala, se eu não fizer isso, você não tem parte comigo. E Pedro então fala, então lave todo o corpo. Aí Jesus fala assim, vocês que me conhecem, não precisa do corpo todo lavado, porque já foi lavado pelo meu nome. Vocês precisam somente lavar os pés. Aí eu entendi aquilo lá, irmãos. Eu entendi aquela mensagem. Ele está dizendo para mim e para você, eu já me revelei para vocês. Vocês me conhecem. Só que os seus pés têm te levado para lugares errados. Os seus pés têm te colocado em companhias erradas. Os teus pés têm te levado a cometer algo e coisas que não convêm com aquilo que é a mensagem da cruz. Jesus não é orgulho. Jesus não é soberba, arrogância, prepotência. Pastor, mas eu tenho grandes sonhos no meu coração, e como é que eu vou alcançar isso se eu não lutar, se eu não batalhar? Irmãos, Ele vai trazer tudo isso na sua mão. Ele vai trazer tudo isso diante da tua presença. Você não precisa ajudar o Senhor. Vou dar até um exemplo para vocês que nem está aqui no meu esboço. Certa vez Deus chegou para um homem chamado Abraão e falou assim, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para um lugar que eu determinar e eu te abençoarei e farei de ti uma grande nação. Abraão obedeceu e foi. E a hora que ele chegou nessa terra, Deus falou assim para ele, porque obedeceste, eu te darei um filho da tua esposa. E ele fala, minha esposa é estéril. Não tem problema, te darei um filho da tua esposa. Só que a Bíblia fala que passou-se alguns anos. Abraão desobedeceu e desceu para o Egito. Mentiu dizendo que Sara era sua irmã.
e não sua esposa. Então o faraó pegou a sua esposa como mulher, porque naquele tempo eles poderiam fazer isso, e a Bíblia fala que Sara era uma moça linda, uma mulher linda, maravilhosa. Mas a hora que o faraó descobre que Sara era a esposa de Abraão, então ele fica muito irado, e ele poderia mandar matar Abraão, mas Deus tinha uma promessa na vida daquele homem, por mais que ele desobedeceu, manda ele embora com a sua esposa Sara, e dá uma concubina ainda para eles, fala: ainda vou dar um presente para vocês, vocês vão levar essa mulher Agar para te servir, Sara, como um presente aqui do Egito. E eles voltam para a terra prometida, hoje que nós conhecemos, que é Jerusalém. Eles voltam para lá, e como a promessa estava demorando, Sara fala assim: deita com a minha serva Agar, gera filhos dela. E então Abraão, que eu acredito que não era muito bobo, né, com o consentimento da minha esposa ainda, né, vou lá fazer isso aí, né, esse sacrifício, né. Só que ele gera um problema, ele gera uma dificuldade, chamado Ismael, chamado hoje nós conhecemos por árabes, que é o povo de Ismael. Mas a hora que deu 25 anos da promessa, Abraão com 99, Sara com mais de 75, a Bíblia fala que Abraão gerou um filho da sua esposa Sara, chamado filho da promessa, Isaque. Irmãos, nós não precisamos ajudar o Senhor. Tudo que está no teu coração, se você tem sentimentos de grandeza, se você tem sentimentos de coisas grandes, vai vir na tua mão. Você não precisa enganar ninguém, você não precisa ajudar Deus em hora nenhuma. Vai cair no teu colo, vai aparecer para você na hora. Mas muitas vezes o que acontece, irmãos? Jesus não se revelou para as pessoas muitas vezes que estão dentro da igreja, ainda não tiveram um encontro com esse Senhor que se fez carne por amor de nós. Ainda não se revelou para essas pessoas, e tudo porque são orgulhosas. Certa vez, 2 homens chegaram, esses homens eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, em Jesus, e disseram: mestre, quando no teu reino, coloca-nos à tua direita. E Jesus falou para eles assim: vocês não sabem o que vocês estão pedindo, vocês não sabem o que estão falando. Eu não vim aqui para buscar orgulho e buscar reverência das pessoas, e nem vocês devem fazer isso. Vocês não sabem o que estão pedindo. Não cabe a mim colocar um à direita ou outro à esquerda. Quem quer ser o maior entre nós, que seja o seu servo, que seja aquele que serve. O que vocês estão pedindo para mim é uma loucura, porque vocês não conseguem, não vão conseguir beber o cálice que eu vou beber. Irmãos, o que ele estava querendo dizer? Não adianta eu querer colocar vocês em certas posições, porque vocês não foram capacitados para isso. Não adianta vocês quererem alcançar coisas que vão causar orgulho para você, se vocês não foram capacitados para isso. Às vezes nós queremos coisas que os outros têm, posições que os outros têm, mas nós não fomos capacitados para aquilo. Mas Jesus fala para eles assim: não cabe a mim, meu irmão, colocar um à direita, outro à esquerda, dar posições para vocês. Agora, se vocês querem ser grandes, sejam servos uns dos outros, sirvam uns aos outros. Irmãos, com 22 anos eu me casei, e então eu comecei a servir esse Deus, comecei a buscar o conhecimento, comecei a buscar algo mais dele, e eu comecei a perceber, irmãos, que se eu quero alcançar grandes coisas, eu preciso servir cada um de vocês, eu preciso orar por vocês,
Eu preciso buscar do Senhor poder e autoridade para declarar curas, libertações, restaurações na vida de vocês, para que Cristo possa se revelar para vocês, porque Ele veio. Ele viveu nessa terra por 33 anos, Ele morreu numa cruz e ressuscitou. E por mais que você não saiba, você está vivendo 2021, ou seja, 26 de dezembro de 2021, depois de Cristo. Vocês sabiam disso? Ele mudou nossa história. Vocês sabiam que Jesus não veio para os judeus? Sim ou não? Alguém sabia que Jesus não veio para os judeus? Não veio. Porque a Bíblia fala assim: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam. Então todos quantos me receberam, eu dei-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Jesus veio para nós. Muitos ainda não reconhecem, mas Ele já veio, pagou o preço na cruz, ressuscitou no terceiro dia. Os judeus vivem hoje, 26 de dezembro de 5.700 e pouco. Por quê? Porque eles não aceitam Jesus. Então Jesus não mudou a história deles, Jesus não transformou a vida deles. E infelizmente, irmãos, em pleno século 21, século do conhecimento, eu conversava isso com o Sr. Luiz ontem, o século da informação rápida, precisa, na hora. Morre lá não sei aonde uma pessoa, daqui 5 minutos já está na internet, você já sabe que a pessoa morreu. Muito rápido. E mesmo assim, Jesus não veio para algumas pessoas ainda, porque estão vivendo a sua vida egoísta, sua vida orgulhosa, a sua vida sem intimidade com o nosso Deus. Eu quero que você reflita nesta noite, se Cristo veio para você. O tema da mensagem é: se Cristo não tivesse vindo, ou seja, se nós não tivéssemos o Novo Testamento aqui, na palavra de Deus, mas Ele veio, o grupo de louvor já pode vir, Ele pagou o preço pelos nossos pecados. Mas será que Cristo veio para você? Será que Cristo se revelou para você? Será que você entendeu o que Cristo quer de você? Se você morresse hoje, saindo daqui do culto ou até no culto, para onde você iria? Quais seriam as suas chances de ser salvo? Ontem nós comemoramos o dia do nascimento de Jesus. Quando Jesus nasceu para você? Porque para muitos, às vezes até da tua família, Jesus ainda não nasceu. E para alguns aqui dentro desse culto, Jesus ainda não nasceu. Jesus ainda não se revelou. Se coloque de pé nesta hora, igreja. Pergunte para você mesmo agora: Cristo veio para mim? Ah, pastor, mas eu sou batizado. Os discípulos também eram. E Jesus falou assim: tem que lavar o pé de vocês, tem que transformar a vida de vocês. E depois que Cristo foi elevado aos céus, sobre a nuvem pelos anjos, a Bíblia fala que Pedro, Tiago, João, Tomé, Bartolomeu, os discípulos voltaram a pescar, deixaram o Senhor. Sabe por quê? Porque conforme Gálatas, nós lemos Gálatas 4, versículo 6, o Espírito do Pai, o Espírito de Deus ainda não tinha entrado neles. Eles conheciam Jesus, ouviram falar de Jesus, conviveram com Jesus, mas ainda Cristo não tinha se revelado para eles, a ponto de Jesus ter que aparecer na beira do mar e falar assim: pegaram alguma coisa? Não, mestre, não pegamos nada essa noite. Jogue a rede do lado direito do barco. E a Bíblia fala que eles pegaram 153 grandes peixes.
a ponto do barco ir a pique, ou seja, afundar. Pediram ajuda de outras pessoas para carregarem aqueles peixes, aquela rede. E a Bíblia fala que a rede não se rompia. A rede não se rompeu, a rede não é preparada para 153 grandes peixes. Ou seja, você não está preparado para Jesus, você não está preparado para grandes coisas, mas a tua rede não vai se romper, a tua vida não vai acabar, as tuas coisas não vão para o brejo, porque você recebeu Jesus, muito pelo contrário, Ele vai te capacitar. E João olha para Pedro e fala assim: é o mestre que está lá. E Pedro, envergonhado, porque os seus pés estavam levando ele para outros lugares, se lança ao mar. E quando eles chegam lá, Jesus não precisava do peixe deles, porque o peixe já estava pronto. E Jesus fala: senta e come. E ele vira para Pedro e fala assim: e aí, Pedro, tudo bem? Tu me amas? Eu te amo, Senhor. O Senhor sabe. 3 vezes. Na terceira vez, a Bíblia fala que Pedro começa a chorar. Sabe por quê, irmãos? Porque as suas obras não eram coniventes com o que ele estava falando. Aonde ele estava não é conivente com o que ele estava fazendo. Vou falar de uma maneira simples que você vai entender. O teu marido vai para a zona e você descobre que o infeliz está lá. Aí você fala: fulano, você me ama? Ele fala: amo. Você acredita? Então o que você estava fazendo na zona, praga dos infernos? Era isso que estava acontecendo naquele momento. Jesus estava olhando para Pedro e falando: tu me amas, Pedro? Ele fala: amo. O que você estava fazendo lá, irmão? Por que os teus pés estavam naquele lugar? Por que as suas atitudes são essas? Jesus está perguntando para algumas pessoas aqui: tu me amas, fulano? Tu me amas, pastor João? Então por que você não está me servindo? Então por que você não está na igreja? Por que você não está na minha presença? Por que os teus pés têm te levado para outros lugares? O corpo já está limpo, porque eu já paguei o preço pela sua vida. Mas é necessário lavar os pés. Feche os seus olhos nesta hora. Responda para você mesmo, se Cristo veio para você, ou se você ainda está vivendo a sua vida egoísta, a sua vida para alegrar o seu eu, a sua vontade. Lá no versículo 6 do capítulo 4 de Gálatas, a Bíblia fala assim, versículo 5 na verdade: para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de receberes a adoção de filhos. Remir é resgatar. Remir é pegar de volta, trazer de volta. Irmãos, nós temos que ser gratos por esse Jesus. Nós temos que ser gratos pela nossa vida não ter acabado em Malaquias. Nós temos que ser gratos pela esperança que há em Cristo. Sabe por quê? Porque Ele te criou. Se você ler João, o Evangelho de João, capítulo 1, a Bíblia fala assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E nada se criou se não fosse a vontade dele. Então nós temos que ser gratos porque Ele nos criou. Nós temos que ser gratos porque Ele nos amou. A Bíblia fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Nós temos que ser gratos porque Ele nos criou. Nós temos que ser gratos porque Ele nos amou. E nós temos que ser gratos, irmãos, porque Ele nos resgatou. Ele pagou o preço pela minha e pela sua vida. E quando nós chegarmos diante do altar do Senhor, para o julgamento final, Deus vai
ouvir os nossos pecados ditos pelo acusador chamado Satanás, diabo. Mas Deus vai falar assim: os pecados do fulano, os pecados do ciclano. Diga assim comigo, o seu nome, era que eu responder o meu nome. Os pecados do pastor Júnior foram pagos na cruz por meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, e não tem mais nada do que me acusar, porque a cédula que era contrária foi paga por Jesus Cristo, meu Senhor. Deus vai olhar para Satanás e vai falar assim: aquela pessoa que estava lá e aceitou o meu filho como Senhor, eu rasguei a cédula de dívida deles. Ele não era capaz de pagar, mas o meu filho pagou. E hoje eles são filhos e têm direito à salvação. Amados, tenham o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, que sendo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas antes se fez homem para pagar o preço pelo seu pecado. Isso que eu estou falando não é de mim não, viu? Filipenses capítulo 2. Vou falar até o versículo para vocês não errarem. Filipenses 2, do 5 ao 7. Deixe o seu egoísmo, deixe os seus pecados, deixe o seu orgulho, deixe para servir Jesus. Desde que eu aceitei, desde que Jesus se revelou a mim, não tem sido fácil a minha vida, irmãos, mas eu não tenho depressão, não tenho ansiedade, não tenho medo, não tenho dúvidas, e acima de tudo, eu tenho paz. Tenho uma família abençoada, tenho uma casa debaixo da graça do Senhor, tenho filhas abençoadas, e Deus me deu um rebanho abençoado para cuidar, e eu estou disposto a pagar o preço pela vida de cada um de vocês até o final. Amém? Simone vai fazer o encerramento. Se alguém tiver com dor, com alguma enfermidade, com medo, com alguma preocupação, vem aqui no final, eu vou estar aqui na frente. Eu quero orar, ungir a sua vida. Amém? E Deus vai curar, Deus vai libertar, Deus vai restaurar, Deus vai se manifestar na sua vida. Se você ainda não aceitou Jesus como Salvador, não falou isso publicamente, vem aqui na frente que eu quero orar com você também.